Bom dia, irmãos. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, estarmos aqui reunidos. Agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão visitando, obrigado. Que Deus abençoe suas vidas, que possamos aqui compartilhar da palavra do Senhor, nós aqui, todas as classes. E nesse mesmo instante a igreja do Senhor está reunida, irmãos, em todo o mundo, com esse mesmo propósito, adorar e ouvir a mensagem do Senhor. Vamos estar orando, irmãos, pedindo a direção de Deus para a nossa aula. Agradecemos ao Pai a oportunidade que o Senhor tem nos abençoado de estarmos aqui na tua casa e junto com os irmãos te adorar, louvar, participar da ceia do Senhor, ouvir a tua mensagem, como já foi feito agora, e também agora poder estar estudando a lição, Pai, que segue o tema deste dia. O Senhor esteja nos abençoando, nos dando a direção do Teu Espírito, Pai, para falar, para ouvir, e como um só corpo, Pai, possamos estar crescendo na graça, na fé, no conhecimento do Senhor e na vida prática, Pai, a resolver as coisas, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai, a olhar segundo o olhar bíblico, Pai, na nossa caminhada aqui. Por isso nos fortaleça, nos dê sabedoria, direção e a Tua paz. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 11, que trata a jornada e o retorno para casa. Ruth, do capítulo 1, vamos estar estudando, começando hoje a série de estudos sobre o livro de Ruth, que é as duas últimas, essas duas, a última, ou seja, essa e a penúltima, vai ser tratado sobre... na verdade, é o restante da nossa lição, irmãos. As três últimas lições, ela vai tratar sobre Ruth. E hoje, irmãos, ela é como se fosse uma introdução ao que vai ser tratado nas duas últimas lições. Hoje vai tratar apenas do capítulo 1. Semana que vem é o capítulo 2, e depois a última lição, 3 e 4, fechando assim o ciclo de lições sobre esse trimestre que nós estamos passando aqui, que é graça e disciplina do Deus fiel. Graça e disciplina do Deus fiel. Histórias de libertação e rebeldia em Josué, Juízes e Ruth. Entendeu, irmãos? Então nós estamos aqui na sequência. Já estamos estudando aqui. Com esse daqui nós já estudamos o Pentateuco e já estamos aqui estudando mais esses 3 livros dado como histórico da nossa Bíblia. Vamos estar lendo aqui, irmãos, alguns versículos do capítulo 1 de Ruth. Ruth 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também os ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido.
e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou que ainda esta noite tivesse marido ou houvesse filho, esperar os ios até que viesse a ser grandes? Abster-vos-is de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não. Inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou-a de insistir com ela. Então ambas foram até chegarem a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Irmãos, para aqueles que olharam a lição, aqui na introdução o autor ele usa uma ilustração aqui sobre alguns temas românticos que teve ao longo dos séculos recentes, os últimos 2 séculos, 1813 para cá. São histórias bem conhecidas, como, principalmente aqui, Romeu e Julieta, ou seja, o que ele, o objetivo do autor aqui falar? Um amor abnegado. Amor abnegado. Mas o que o autor quer dizer? Porque ele usa essa ilustração aqui? Para mostrar que o amor de Boaz e Ruth ultrapassa o amor aqui citado nesses romances que a gente vê ao longo da nossa literatura, a quem assistiu os filmes. Ruth e Boaz vai além de ser uma história de amor, é uma história de providência, de graça, de vida eterna. Então, ao ler Ruth, irmãos, o livro de Ruth, ao estudar a lição, irmãos, nós temos que ter uma visão visão bíblica do assunto, não a visão. Muitas vezes a gente tem um pouco de preconceito com certos assuntos da Bíblia, mas não é isso. A gente tem que ter uma visão daquilo que Deus quer falar para nós. Aqui o autor ele fala claramente que é inegável que a história retratada no livro de Ruth envolve o amor real de um homem e uma mulher, que é o final do livro. Contudo, há muito mais. Ao registro inspirado de como Deus age para o bem do seu povo, de como ele trata o coração daqueles que se encontram quebrados pela tristeza, ao mesmo tempo que leva adiante seu plano redentor, agindo para que a linhagem santa, de onde virá o Cristo, seja preservada. Então é com essa ótica que nós temos que ler o livro, irmãos. Com essa ótica nós temos que estar
parando nos detalhes. É claro que se a gente for ter uma visão humana e ler humanamente falando, a gente vai ter a mesma visão que Noemi teve na história do livro aqui, nesse primeiro capítulo aqui a gente já vê. A gente vai analisar a história de Noemi, né, retratada aqui no livro. O que aconteceu com ela? Amargurada. Ela voltou amargurada. Não viu o que? A providência de Deus agindo na vida dela, o quanto Deus estava abençoando e ela infelizmente, não conseguiu perceber isso num dado momento. Claro que ela chegou a essa conclusão, irmãos. Ela veio a conhecer. Porque para nós, irmãos, que estamos estudando a Bíblia, para nós que estamos lendo a Bíblia, que nós temos a Bíblia completa, é uma situação bem mais confortadora do que a vida da irmã quando ela passou por essa situação. E o desfecho que teve essas histórias, a história aqui. Aqui fala aqui, ó. Nos encantaremos não meramente com a história de amor entre Boaz e a moabita Ruth, mas com a história por trás da história, a história de amor entre Jesus, Cristo e sua igreja. Ao ler a Bíblia, irmãos, nós temos que olhar isso. Olhar a história por trás da história. A história por trás da história. O que Deus está querendo falar comigo hoje? Ó, irmãos, aqui, esses acontecimentos que provavelmente aconteceram uns 1000 anos antes de Cristo. Nós já estamos há 2023 anos depois de Cristo. Essa história aqui tem mais ou menos isso, irmãos. Uns 3.000 anos, mais de 3.000 anos de história registrada aqui. Deus, quando Ele permitiu que essas histórias, irmãos, fossem registradas, Ele tinha um propósito. Propósito que nós fôssemos edificados. Porque aqui é a igreja. Ao ler Ruth, irmãos, a gente vê a igreja do passado. Deus agindo na vida daquela igreja. Assim como Deus age na vida da igreja hoje. A gente vê situações que irmãos lá no passado passaram, para nós termos esses exemplos, para nós não cometermos os delírios que muitos irmãos dali cometeram. E acabamos cometendo também, irmãos. Algo que a gente lê, quando a gente lê Juízes, é fácil a gente pegar e condenar, e massacrar, e acusar os irmãos lá do passado por ter agido daquela forma. Mas eu falo de mim, eu tenho que falar de mim, eu tenho que me olhar no espelho, como o apóstolo Paulo fala, olhar no espelho. E olhar, se eu olho no espelho, eu saio do frente do espelho e já esqueço como é a minha face, o que isso quer dizer, irmãos? O que eu quero falar aqui? Tem coisas que a gente comete, até pior que aqueles irmãos do passado fizeram, agiram de forma incoerente. Muitas vezes a gente faz isso, analisando, nós não somos santinhos, de maneira ao ponto de chegarmos lá, olha como Davi agiu naquela circunstância, olha como Elimeleque agiu naquela circunstância, naquela situação. Nós, irmãos, infelizmente, nós acabamos tendo atitudes assim, de não parar, de não ler Tiago 4, 13 a 16, antes de tomar uma decisão, de não ler o Salmo 34, um momento de aflição. Eu fico pensando hoje foi lido na introdução do culto, na abertura do culto, o Salmo 34. E aquele Salmo 34, irmãos, foi composto por Davi. Davi é da linhagem de Boaz e Ruth. E o Obed, que nasceu daquele casamento, ele é pai de Jessé, que Jessé é pai de Davi. Eu fico pensando, e quando ele foi constituído ali, irmãos, segundo a lei do liverato bíblico, lá em Deuteronômio, a gente vai estar lendo sobre isso aí, quando Boaz casou com Ruth, e aquele filho foi gerado, aquele filho, aquele primogênito lá, ele era neto não da mãe de Boaz, não do pai de Boaz. Aquele filho gerado lá, ele passou a ser neto quem?
de Noemi, pela lei do levirato. Entendeu? Uma vez que ele assumiu o resgate daquela mulher, resgatá-la, ele resgatou ali o campo de Elimeleque, resgatou a dívida de Elimeleque, uma vez havendo aquele resgate, ele assumiu aquela família para ele. E uma vez o primeiro filho sendo gerado ali, ele dá nome a um daqueles filhos de Noemi. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes as pessoas não querem compreender. E onde eu quero chegar aqui, irmãos? A história amargurada que Ruth chegou contando ali. Será que se ela tivesse a oportunidade de ler o Salmo 34, que o seu bisneto, compôs, ela falou, nossa, como que eu tive essa visão de Deus lá no passado? Não, claro, provavelmente ela não chegou a ler, irmãos. Provavelmente ela não chegou, pelos anos de vida que teve, ela não chegou a ter essa compreensão. Mas onde eu quero chegar aqui, irmãos? A maneira que, como nós também, irmãos, lidamos com essas situações. Vamos aqui. A jornada. O capítulo 1, irmãos, ele apresenta um período extremamente complicado na história do povo de Israel. Uma decisão infeliz de um chefe de família e um retorno melancólico, cheio de tristeza para casa. Entendeu? Uma decisão infeliz de um chefe de família. Aqui a gente trata aqui, irmãos, nos dias que julgava o juiz, houve fome na terra. O pastor pregou sobre o que hoje aqui, irmãos? Sobre fome. Você tem fome de quê? Tem uma música de uma banda que fala assim, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Agora na Bíblia, a Bíblia fala. A Bíblia está falando aqui, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A fome de pão. Qual pão você está necessitando? O pastor já pregou aqui, irmãos, não precisa eu repetir o sermão do pastor, né? Mas a palavra, graças a Deus, irmãos, a gente analisa a ação, direção e o comando do Espírito Santo sobre a direção e a pregação da palavra dessa maneira, irmãos, que o culto ele culmina e ele é direcionado pela ação do Espírito Santo nessa forma, porque você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Elimeleque, o que ele fez? Tiveram fome na terra lá, faltou trigo. E uma vez que faltou trigo lá na terra, nas searas, passou a ter dificuldade, a produção de alimentos teve queda, estiveram fome, havendo fome na terra. Ele tomou a infeliz decisão de que vou partir para Moabe. Vou partir para Moabe. Porque lá Moabe, irmãos, era uma região geograficamente mais baixa do que onde estava situada a cidade, ou seja, o estado, digamos assim, a tribo de Judá. Era uma região fértil, era uma região que estava provavelmente sendo provida desse alimento. Eu vou levar minha família para lá, né? E foi. Mas o que foi? Que segundo o olhar do autor da lição, irmãos, e realmente a gente tem que ter esse olhar agora, mas só que a gente tem que sempre voltar lá no tema da introdução, a história por trás da história. Apesar de uma decisão infeliz, como diz o próprio autor aqui, de Elimeleque, que desceram lá para Moabe, habitar aquela terra, a estar lá, numa cidade, um lugar distante do culto a Deus, um lugar de um povo que não adorava a Deus, apesar de ser um povo de origem do povo de Deus, porque Amon e Moabe são sobrinhos de Abraão, filhos de filhos de Ló, daquela situação contextuosa lá, mas são filhos, são da mesma linhagem. Eu podia, vou lá para Amon, lá é meu primo mesmo. Não, mas peraí, não consultou a Deus. Ele apenas falou, eu vou lá e vou ver o que vai acontecer comigo lá. Peraí, o que aconteceu está registrado aqui, irmãos. O que aconteceu está registrado aqui. Aqui um dos autores aqui, irmãos, dentro do tema da lição, falando sobre o livro de Ruth, estrada para lugar algum. Aqui fala sobre o livro de Ruth, que fala das escolhas de Elimeleque, que deixou a terra de Israel e mudou com sua esposa e seus 2 filhos para a terra de Moabe. Ele não tinha como prever, mas suas escolhas tiveram duras consequências para ele e para
toda a sua família. Aqui a gente fala aqui, irmãos, no segundo parágrafo aqui, está contando a história que nós já estudamos aqui nos livros de Juízes. O que acontecia em Israel na época dos Juízes, irmãos? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, Juízes 21, 25. De acordo com esse autor aqui, que está dentro do GUID, não temos aqui apenas uma datação histórica, que visa situar a narrativa em que período histórico específico, mas antes, importante o parágrafo que ele colocou aqui, irmãos, abre aspas, é uma descrição teológica do caráter da época em que esses acontecimentos tiveram lugar. Era uma época de caos moral e espiritual. Elimeleque e sua esposa Noemi viveram no que alguns denominam o pior tempos do Antigo Testamento. Eram tempos de apostasia, injustiça e tumulto. E era mesmo, irmãos. Era mesmo. Para quem estudou a lição, leu Deuteronômio 28, que fala lá do 1 ao 14, as bênçãos da obediência, e do 15 ao 22, as maldições da desobediência. Irmãos, aqui fala aqui, eram tempos de apostasia, injustiça e tumulto. E realmente era mesmo, irmãos. E se eles estavam passando fome naquela região, irmãos, eles estavam passando fome porque Deus, lá no final da lição, irmãos, vai falar El Shaddai, um nome que significa Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, entendeu? E Noemi, ela usa esse nome de uma maneira invertida, como nós vamos estudar lá. Mas a gente vê aqui, irmãos, se eles estão passando por essa necessidade, por que eles estão passando por essa necessidade? Estão passando por essa necessidade porque desobedeceram a palavra de Deus, porque foram infiéis, faltaram com temor a Deus, faltaram com respeito ao culto a Deus. Ao culto a Deus. Irmãos, só que Israel, irmãos, se você que estuda a Bíblia e lê esses textos bíblicos, você vai ver o contexto. Você vai ver o contexto. Quando Israel possuiu a terra prometida, irmãos, o que Israel era para Israel ter feito? É para expulsar mesmo. Para expulsar. Começou ali para a região da Transjordânia. Entendeu? Eles foram para Moab, irmãos. Eles podiam muito bem ir para Rubens. Eles muito bem podiam ir para Gileade, que é divisa. Que se você for analisar Gileade pertencia para quem antigamente? Gileade pertencia para Moab. Amon, os dois irmãos ali, que aquela terra era deles. Daí foi lá o rei de Esbom e pela guerra tomou aquela parte do território deles. Entendeu? Daí Deus, Moisés, até então, foi e resgataram aquela terra, porque não ia para ser, irmãos. Até então, aqui a terra de Og, a terra do rei de Esbom lá, que me fugiu o nome agora, Seom e Og, esses dois reinos. Esses dois reinos, irmãos, pertenciam, por isso que tem lá, no último ponto aqui, de Mica, aquela história que tem dos capítulos 17 até o final, aquela região ali, irmãos, pertencia a Moab. E lá atrás, Seom e Og, eles invadiram aquela terra lá e tomaram. Então, aquela terra lá dos gileaditas era uma terra fértil também. Então, vamos entrar no mesmo consenso aqui, irmãos. Pensamento. Se Elimeleque, não Abimeleque, se Elimeleque quisesse sair de Judá, da terra, não haveria nenhum problema para ele se ele fosse lá nas divisas de Moab e fosse lá, irmãos, lá em Judá, nós estamos passando por necessidade, assim, por dificuldade, nós vimos aqui pedir ajuda de vocês para a gente continuar a nossa lida, com certeza. Mas antes não, o que ele fez? Ele tomou a infeliz decisão e foi para Moab. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui, irmãos, Israel, ele foi
é diferente do nosso tempo, da igreja de hoje. Porque Israel, quando ele conquistou lá aquela terra, a Transjordânia e a região de Canaã, ele expulsou, e era para ter expulso, claro que ele desobedeceu, alguns povos não expulsou, e veio ser um calo para ele, espinho para ele. Mas onde eu quero chegar aqui, irmãos? Eles viviam numa terra que era para ser unicamente, exclusivamente para ser adorada e servida a Deus. Unicamente, irmãos. O único Deus para ser adorado, o único Deus para ser reverenciado naquela terra era Deus. Por isso que era para eles, ou seja, a diferença da igreja de hoje. Quando Cristo, na oração sacerdotal, não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Aonde que a igreja está hoje, irmãos? Está no mundo. E o que nós temos visto hoje, irmãos? Nós temos visto tempo de apostasia, injustiça e tumulto. Então a igreja está inserida nesse campo, irmãos. E a igreja tem que fazer a diferença no meio desse campo. A igreja tem que tomar, irmãos, decisões diferentes desse campo. A igreja ela tem que ter fome da palavra de Deus. A igreja tem que ter fome de buscar a Deus. Não buscar o pão que o mundo está buscando, irmãos. Não seguir o exemplo, querer o que o mundo está querendo, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente passa por aflições, por momentos difíceis na nossa caminhada aqui, muitas vezes a gente não para isso, para pensar, o que eu estou fazendo aqui? Então, ao tomar a decisão, irmãos, aquilo que o autor fala aqui na lição, ao tomar a decisão, eu e a minha esposa e o meu filho, ao tomar uma decisão, ao mudar de cidade, a gente tem que saber o que Deus, se Deus quer que eu vá para aquela cidade, se eu vou naquela cidade, eu vou servir a Deus lá, entendeu? É isso que a gente tem que ter em mente. Aqui fala da fome que abateu, que já está no livro aqui, nós acabamos de ler. Aqui fala que não fala da forma, ou seja, o motivo da escassez de pão. Mas realmente, irmãos, provavelmente seja por questão de disciplina de Deus. Deus mandou a escassez, que Deus falou lá em Deuteronômio, se eles fossem obedientes, tementes, obedecessem a palavra de Deus, irmãos, como nós hoje, irmãos. Se você está passando por algum momento difícil na sua vida, por alguma prova, por alguma escassez, analise a sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? O que está faltando na sua vida? Está faltando pão? Está faltando pão material? Ou está faltando pão espiritual? Está faltando dos joelhos no chão, irmãos? Está faltando uma vida de oração, de orar mais em casa, de ler mais a Bíblia, de estar mais na igreja. Hoje nós temos, irmãos, a facilidade, a comodidade de ter o culto online. O culto online. Mas o culto online, irmãos, é para aquele irmão que não tem condição de estar na igreja. O culto online é para aquele irmão que não tem condição de estar na igreja. Que não teve que hoje. Nosso irmão Josué esteve lá no Rio de Janeiro, lá na casa da filha dele, né, Zé? Ele assistiu o culto lá, né, irmão? É para isso, irmãos. Nós temos internet no celular, irmãos, para ver Facebook. Eu tenho, eu vou falar para vocês, irmão, como diz o pastor na pregação. Eu vejo o Facebook, entro no Facebook, consome internet. Eu vejo o WhatsApp, consome internet. Eu entro no YouTube, consome internet. Mas eu não entro no Facebook ou no YouTube para assistir o culto. Ah, vai gastar internet. Mas a internet que você tem no celular é para isso mesmo, irmãos. É para você ler, é para você escutar a mensagem dos nossos pastores que estão pregando, Augusto, Nicodemo, o reverendo Herbert, o pastor Hernandes, as nossas igrejas que têm culto pela internet, fica gravado, é para isso, entendeu? Continuando aqui, irmãos. Aqui fala aqui, irmãos, de um período em que Deus, se estava faltando fome, é porque provavelmente Deus estava disciplinando aquela terra. E por causa dessa fome, irmãos, Elimeleque tomou a decisão com sua família de ir para a terra de Moabe. Uma escolha desesperada e insensata. Fartura e morte na terra de Moabe. Podia ter fartura lá, irmãos. Podia ter pão, podia ter tudo. Mas o que aconteceu lá? Elimeleque morreu. E os 2 filhos, Malom e Quilion, morreram lá. E ficou somente a mãe e as suas 2 noras. Aqui uma coisa importante, é bom a gente ressaltar aqui, irmãos, e muitas vezes aqui eu vou falar para vocês, irmãos.
É fácil nós, o neto. Deixa eu falar de mim, porque eu não posso, tenho que lançar pedra em mim mesmo. É fácil o neto criticar a atitude de Elimeleque. É fácil. É fácil Elimeleque eu criticar. Mas o que uns autores dizem aqui, eu creio que o pastor pode explicar melhor essa situação, nós não devemos concluir que faltava a ele a fé em Deus. Entendeu? Portanto, sua ida com sua família para Moab não indica incredulidade em seu coração, mas tão somente preocupação em suprir a necessidade da sua família. Ainda assim, é preciso entender que o autor de Ruth deseja comunicar a ideia de que deixar Belém, que é a casa do pão, independentemente da motivação, é algo que prenuncia uma tragédia. Entendeu? Ele estava abandonando a terra da promessa, o culto a Deus, e estava se dirigindo para uma terra estrangeira, para um povo inimigo do povo da aliança. Não poderia dar certo. É uma tragédia, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Se você ler Deuteronômio 23, está lá o porquê que não poderia Israel ir para Amon e para Moabe, na casa dos seus primos, e ir lá trabalhar com eles, ir lá comungar com eles, ir lá tomar das suas filhas. Por quê? Por quê, irmãos? Porque Moabe e Amon, irmãos, não acolheram os irmãos, os primos, quando estavam chegando na terra prometida. E era para eles pelo menos dar pão e água para eles lá. Não, eles se recusaram de tudo e ainda alugaram um Balaão lá para ir amaldiçoar o povo. Mas só que Deus, a maldição, Deus tornou em bênção. Entendeu? Deus tornou em bênção. Então, o que é? Só que antes dele tomar essa decisão, irmãos, era para ele o quê? Não tinha Tiago 4, 13 a 16 para ele ler, para ele buscar, mas era para ele ter consultado a palavra de Deus, era para ele ter ido lá onde estava o tabernáculo de Deus e conversado com o sumo sacerdote, conversado com o juiz da época, porque o juiz da época ficava lá também, junto ao tabernáculo, os sacerdotes. Era para ter buscado orientação espiritual para tomar uma decisão. Mas o que ele fez? Ele foi lá tomar uma decisão. Eu vou. Irmãos, aqui fala aqui, ó, da morte de Elimeleque, não fala, o autor ele não fala as circunstâncias em que ele morreu. Malom e Quilion, como o autor fala aqui, tomar suas decisões, continua ainda nas decisões de escolhas ruins, tomaram mulheres moabitas e casaram com elas, e seguindo aqui o texto da lição aqui, irmãos, o Tony Merida, ele fala um comentário aqui, abre aspas, um sinal da rejeição de Deus por Malom e Quilion deve ser visto como uma falta de fertilidade. Nenhum teve filhos. Então é um sinal da justiça de Deus o fato deles não ter filhos, provavelmente por eles serem desobedientes. Porque a mulher, na verdade, a mulher era fértil. Ruth era fértil. Orfa provavelmente era fértil. Né? Um outro nome aqui que eu não consigo ler, irmãos, provavelmente em inglês, ou outra língua, abre aspas. As implicações pactuais são claras. A chuva, ou seja, assim como Yahvé, que é Deus, o Senhor, reteve a chuva e produziu a fome, assim também reteve a fertilidade, por isso não teve filhos. Entendeu, irmãos? Por quê, irmãos? Porque tomou decisões sem levar em consideração a vontade de Deus. Só vou terminar de ler aqui, irmãos. E para agravar ainda mais a situação de Noemi, os 2 filhos delas morreram, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e marido. Noemi ficou sem qualquer protetor do sexo masculino, sem qualquer provedor. Era uma mulher israelita, sem marido, sem filhos, em uma terra estrangeira. Uma situação desesperadora. Por quê, irmãos? Por causa de decisões, irmãos. Decisões precipitadas. Muitas vezes a gente toma decisão na nossa vida, irmãos, que muitas vezes a gente vê e acha, eu sou crente, Deus vai me abençoar. Eu sou crente, Deus vai me abençoar. Eu achava isso, irmãos, sinceramente.
Lá atrás, lá quando, no começo da minha carreira cristã, novo na fé, eu achava que tudo que eu plantasse ia dar. Toda porta que eu batesse para procurar emprego ia abrir. Não foi assim, não. Não foi assim. Foi assim. Deus me mostrou que as decisões partem do propósito da vontade dele. E ele vai dar força para a gente ter iniciativa, mas as decisões, irmãos, nós temos que buscar a orientação dele. Quantas consequências nós não sofremos na vida, irmãos? Por tomar decisões precipitadas, seja na igreja, seja na casa, seja no trabalho, aonde Deus nos colocou. Muitas vezes a gente tem sofrido, irmãos, tem sofrido por tomar decisões precipitadas, sem parar antes, sem orar mais. Ah, mas não posso esperar. O tempo não para. Ah, para aí, irmãos. Leia a Bíblia. Ah, mas Deus não está falando. Deus fala sim, fala através da Bíblia. Deus fala através do pastor, através de um presbítero, um diácono, do irmão da igreja, um irmão piedoso da igreja. Deus usou até uma mula lá para falar para Balaão. Balaão, não é desse jeito não, Balaão. Irmãos. E se nós como cristãos, irmãos, não falarmos dentro dos nossos irmãos, ajudarmos os nossos irmãos a crescer na fé, as pedras vão falar. Imagina, irmãos, não vai chegar nesse ponto, irmãos, mas imagine chegar a um ponto que as pedras falarão. Por quê? Porque nós não estamos querendo falar. Onde eu quero chegar aqui, irmãos? Então a busca, irmãos, da direção, orientação, a iluminação de Deus para a nossa caminhada aqui. Agora, para nós concluirmos aqui o último tópico, irmãos. Resposta de Noemi à tragédia. Depois de ter ficado viúva e de ter perdido os 2 filhos, Noemi pôs a retornar para Belém, pois ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo dando-lhe pão. A construção da narrativa fortalece a ideia de que a fome anterior era a manifestação do juízo de Deus. Tão certo quanto Deus havia dado a fome, ele tirou. Se Deus deu a fome para o povo lá, ele tirou. As 2 noras, irmãos, acompanharam a sogra. Mas Noemi, volta a eles, fala com a palavra, como diz o autor aqui, entre aspas, anti-evangelista. Irmãos, você já tinha, viu? Já foi lá, já tinha feito o que tinha feito. Já tinha, as noras já era da família dela. Viu? Agora vocês fiquem aqui que eu vou para minha cidade? Vou para minha terra? Não, não é assim não. Elas foram, mas daí uma até uma altura ela foi constrangida a ficar, a outra não. A Ruth falou, não, eu vou para lá independente do que acontecer. Se acontecer com a senhora, vai acontecer comigo. É um exemplo muito grande, irmãos, que ali, se você for analisar, irmãos, Ruth, se você for ver, irmãos, olha que impressionante, não é verdade, irmão? Não acontece isso com você? Eu não sei, comigo acontece. Se não acontece com você, me ensine a receita. Mas já não passou a situação, irmãos, que ter irmão, e muitas vezes um filho, que muitas vezes que nós não estamos dando tanto aquele valor, tanta atenção, ele nos ensina mais do que aquilo que muitas vezes nós temos tido carreira na igreja e não temos aprendido. O Ruth nos ensinou para sua sogra, onde você morrer, eu morrerei, onde o teu Deus será o meu Deus. Eu vou com você, se for para morrer, eu vou com você, mas eu não vou te abandonar. Foi muito mais crente que a sogra, irmãos. Nós não temos tido experiência, irmãos, de pessoas que muitas vezes a gente não tem dado uma lição de vida muito grande. Muitas vezes, quem foi visitar um enfermo aqui? Aquela situação difícil, muitas vezes você chegou pesado, você saiu louvando a Deus, porque o irmão lá deu um testemunho grande, que está passando por aquela situação, mas ele louva a Deus por aquilo que tem passado. Não abate, tem fé, tem força. Irmãos, e Deus tem usado disso, irmãos, e Deus usou, no caso aqui, Ruth, para animar a sua sogra. E se for analisar bem, irmãos, Noemi fez o papel dela. Não devemos ir lá aqui só apedrejar a nossa irmã lá. Ela fez o papel dela, irmãos, ela evangelizou as noras. Ela falou de Deus para as noras. Porque Ruth dá um testemunho grande de conversão aqui, irmãos. Porque se não fosse uma Ruth convertida, provavelmente Boaz não teria casado com ela. E provavelmente dessa linhagem não teria vindo um dos grandes reis, o grande rei de Israel, que foi Davi, e o rei dos reis, que é Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então, irmãos, é isso que eu quero entender, que os irmãos provavelmente tenham a compreensão de a história por trás da história. Muitas vezes a gente só lê a história, povo fracassado, povo desanimado, pessoa que não tem fé, e tem fé. Teve fé. A história por trás da história. Agora aqui, ó. Aqui fala aqui, irmãos, do ato anti-evangelista dela, ir e voltar para a casa de sua mãe. Fala das atitudes que os irmãos, nós já lemos aqui, irmãos, que não teria filhos para elas mais, como que elas iam casar, embora tivesse, como que ia casar depois de velhas. Ruth, porém, órfã, com um beijo, ela se despede da sogra e volta para sua casa, para a casa da sua família. E Ruth, porém, apega-se à sua sogra e afirma sua firme resolução de ir com ela para Belém. Versículos 16 e 17. O que mais chama a nossa atenção na parte final da narrativa do capítulo 1 é a disposição do coração de Noemi. Seu nome significa agradável, doce. Todavia, ao entrar em Belém e ser reconhecida pelas mulheres ali, no versículo 19, ela disse, não me chameis Noemi, mas chamai Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Aqui que eu queria falar, irmãos, Todo-Poderoso, ela usa de maneira inversa. De acordo com Noemi, ela saiu de Belém ditosa, abençoada, mas o Senhor fez retornar sem nada. Aqui, irmãos, ela não consegue enxergar sua nora como bênção do Senhor em sua vida. Ela não consegue enxergar sua nora como bênção do Senhor em sua vida. Irmãos, muitas vezes, irmãos, a gente passa por um momento difícil na vida, na caminhada aqui, você sabe o problema que você tem passando, que você passou, que você está passando, ou talvez vai passar. Mas será, irmãos, que nós vamos colher dele só sofrimento, só tristeza, só desgosto, só amargura? Será que é isso, irmãos? Será que é isso? Ou será que nós não podemos ver, além da história, aquilo que até aquele momento Noemi não conseguiu ver, que Deus tinha abençoado ela com a sua nora e retornou ali? O Salmo 34, irmãos, que nós lemos, na abertura do culto, o que fala lá, irmãos? Isso que eu queria. Salmo 34. Os irmãos sabem aqui, ó. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O que está falando aqui, irmãos? E sabe quem que escreveu esse salmo aqui, irmãos? Compôs esse salmo? Davi. O que Davi era de Noemi? Era o bisneto dela. Claro que ela não leu esse salmo, irmãos. Não sei se Ruth ainda viu Davi, o neto dela. Né? Mas bendirei o Senhor em todo o tempo. Bendirei o Senhor somente o dia que eu recebo meu salário? Dia 31, dia 30, dia 5? Bendirei o Senhor somente o dia que eu estou muito bom de saúde? Bendirei o Senhor somente o dia que tem carne na minha mesa? Mesa farta? Bendirei o Senhor quando todos os meus filhos estão ao redor da minha mesa? Não. Bendirei o Senhor em todo o tempo, irmãos. O que é assim em todo o tempo, irmãos? Todo o tempo. Seja no momento de fartura, seja no momento de escassez. Seja no momento de fartura, seja no momento de escassez. Agora, irmãos, entender o porquê o sofrimento nos acomete, aquilo que provavelmente um pastor americano falou, pastor ou padre americano falou. Para você entender a origem do sofrimento, que Deus permite que nós passamos por sofrimento, você tem que ir além do desconhecido, além daquilo do inexplicável. Você tem que ir até a mente de Deus. E isso a gente não consegue, irmãos. Mas uma coisa eu falo, irmãos, vocês sabem disso. Tem irmãos aqui mais velhos que eu. Mais velhos que eu. Talvez o testemunho deles. Mas, se Deus mandou uma dificuldade para nós, irmãos, é para nós crescer nela. Porque Ele quer que nós amadureçamos. Nós conhecemos mais a sua vontade, nós queremos ter mais força nele. Nele. Um tempo, um senhor da cidade aqui, bem de vida, financeiramente, falou, eu não entendo como estou passando por uma situação difícil na minha vida,
o meu filho está internado no Albert Einstein de São Paulo, muito bem atendido, Einstein mesmo, ou Sírio, um desses grandes hospitais, irmãos. Eu não entendo porque Deus permite que eu passe por uma situação dessa e o meu filho não viveu. Irmãos, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Aqui fala da visão distorcida que ela teve, irmãos. Para a gente terminar, que já deu o sinal ali. Eu vou ler aqui para não falar algo errado. Noemi expressa uma visão distorcida a respeito de Deus. De modo correto, ela confessa a soberania de Deus, realmente. Mas, de modo completamente equivocado, nega a sua bondade. Ela expressa uma teologia cheia de autopiedade que vê Deus como um tirano. Se vê como vítima da severa providência de Deus. No versículo 21, ela usa o nome pactual de Deus, mas demonstra estar mais impactada pelo uso do El Shaddai no verso 20. Ao chamá-lo de El Shaddai, o Todo-Poderoso, ela está dizendo, Deus é esse valentão grande e poderoso, e ele a está empurrando por aí. Entendeu, irmãos, o que ela quer dizer? Que ela quer dizer, usou o nome do Eu Todo-Poderoso, que Deus tem poder, eu faço com você o que eu quero. Não é assim, irmãos. O crente não pode olhar para Deus como um tirano, mas sim por um soberano. Sim, como um Deus misericordioso, um Deus bondoso. E se Deus quiser se valer disso, Ele pode muito bem se valer, irmãos. E Ele não se valeu disso, irmãos? Quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, Deus não se valeu desse poder da ira dEle? E por que Jesus Cristo foi lá no Calvário? Por culpa dele? Não, foi por minha culpa. Foi por sua culpa, foi por nossa culpa. Jesus Cristo não morreu lá. Eu vou morrer aqui. Não, Jesus Cristo morreu porque Ele sabia, porque Ele é o ministério que tinha a cumprir, irmãos. Foi por mim, foi por você, foi por nós, por essa igreja, irmãos. E Jesus Cristo, irmãos, é a história por trás da história. Entendeu? Quando Elimeleque foi mandado, ele foi lá para Moab, ele não sabia. Embora muitas vezes sem a direção de Deus, mas Deus contornou a história. E muitas vezes de uma moabita desprezada, muitas vezes aos nossos olhos, porque muitas vezes a gente faz isso. Foi evangelizada, Deus converteu o coração dela, ela trabalhou e dela veio o descendente de Israel, a raiz de Davi, que é Jesus o nosso Salvador, irmãos. Então, irmãos, olhando nessa ótica, sim, mas Deus é bondoso com nós, irmãos. Quando nós passamos por momentos difíceis, é difícil passar por um momento difícil. É difícil você ser perseguido no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, é difícil. É fácil ser perseguido, irmãos? Mas Deus nos dá força, irmãos, para... O que fala lá, aqui, ó. O versículo 7 do Salmo 34 fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Entendeu, irmãos? É uma visão de passar por momentos difíceis, mas na ótica de Deus, olhando e glorificando a Deus. Não só reclamando, irmãos, murmurando, né? Mas sim engrandecendo o nome de Deus. Aqui para nós concluirmos, irmãos, está aqui, ó. Mara, amarga, que fala sobre o nome de Noemi agora, ela não se encontrava contrita e arrependida pela sua experiência em Moab. E aqui fala da situação do nome Mara, irmãos. Mara vem lá daquela situação lá de Êxodo 15, 23, 24, quando eles saíram lá do Mar Vermelho, começaram a caminhar, chegaram no lugar onde tinha águas, mas eram águas amargas. E eles murmuraram lá, Senhor, trouxeste nós aqui para beber água amarga? Não vamos beber essa água, não. Deus noemizou aquela água. Deus adoçou aquela água. Deus adoçou e eles tomaram. Providência de Deus, irmãos. Como o povo no passado, o coração de Noemi estava amargurado contra Deus. Contra Deus. Porém, o que é mais interessante em toda a narrativa é que não há nenhuma sugestão de que Deus encontra irado com Noemi. Pelo contrário, a graça. Era o princípio da cega da cevada. Em sua providência, Deus fez com que Noemi retornasse trazendo Ruth no tempo apropriado. Era o tempo apropriado para Deus pôr em movimento o resgate do seu povo. Realmente, irmãos, a gente tem que ver a graça de Deus operando na história do seu povo.
E Deus tem operado graciosamente, irmãos, e tem nos abençoado rica e abundantemente. Tem abençoado a igreja, tem abençoado nossas famílias. Se passamos por problema, irmãos, Deus tem um propósito. É nos educar. Eu falo de mim, irmãos. Deus tem me quebrantado bastante, porque tem hora que a gente quer, como cavalo lá, tem que pôr freio para escutar. E é verdade mesmo, irmão. Então, irmãos, que possamos tirar dessa lição aqui, ó, a jornada e o retorno para casa. A jornada e o retorno para casa. Muitas vezes no momento difícil que a gente está passando, olhar a direção, a bênção, o cuidado, a provisão de Deus, irmãos. Cuidado que Deus tem nos dado, né? Ler sempre Tiago 4, 13 a 16, que é os planos aos pés do Senhor. Ao tomar uma decisão, irmãos, não tome decisão precipitada, não, principalmente o que envolve a sua família, irmãos. Pense bem. Para nós que somos, principalmente, que pesa sobre nós realmente, irmãos, para nós que somos pais de família, oremos mais. Oremos uma semana a mais, um mês a mais, um ano a mais. Talvez para tomar uma decisão, muitas vezes, né? Para não levar em consequência, porque muitas vezes, irmãos, se você for sofrer sozinho, quando é pai e tem mulher, quando você tem mulher e filhos, você está pensando que você vai sofrer sozinho? Não, sua mulher e seus filhos vão sofrer junto, então tem que tomar cuidado, irmãos, antes de tomar qualquer decisão, principalmente mudar de cidade, irmãos, principalmente mudar de cidade. Ele falou aqui no texto aqui, crente, se você tem intenção de mudar de cidade e pensa em mudar de cidade, veja se naquela cidade lá você vai servir a Deus. Porque eu não posso mudar de cidade. Eu sou membro da igreja presbiteriana lá do Jardim Maringá, Itapeva, mas estou lá no Amapá. Tem uma igreja presbiteriana lá no Amapá. Vá na igreja presbiteriana. Mas é muito longe. Ter irmãos lá no Amapá, lá da Amazônia, irmãos, que andam 6 horas de barcos para ir na escola dominical. Anda 6 horas ou mais de barco para ir na escola dominical. Lá na Missão Caiuás, é tudo longe. Irmãos vão na escola dominical, entendeu? Agora, pense bem, não vá lá para o Nordeste, para o Sul, para o Norte, para o Centro-Oeste, eu vou lá. Mas você vai lá, primeiramente, as decisões que você tem que tomar, primeiramente você tem que ver se vai produzir a glória de Deus. Se não for produzir a glória de Deus, fique onde você está. Está com fome de pão? É fome de pão que você está? Deus não vai deixar você passar necessidade física, não. Eu vou concluir aqui, irmãos. A conclusão do autor aqui, irmãos. A gente critica muito os ateus, né? A gente gosta de falar de ateu. Mas olha aqui o que fala de ateu aqui, irmão. Ateísmo prático consiste na prática de tomar decisões sem levar o Senhor Deus em nossas considerações. Vimos o que aconteceu com Elimeleque, que tomou decisões drásticas de abandonar a terra do pacto, sem se preocupar e entender o que Deus achava disso. Nós tomamos decisões assim em muitas ocasiões. Verdade. No final acabamos colhendo frutos amargos, assim como Elimeleque. Também ocorre em nossas escolhas afetar profundamente aqueles que amamos, trazendo dor e sofrimento. Quando planejar mudar para outra cidade, está aqui na conclusão que eu falei, por exemplo, leve em consideração se essa mudança será melhor para você em termos de relacionamento com o Senhor. Eu mudo em outra cidade lá, mas eu vou assistir o culto online lá do Jardim Maringá. Daqui uns dias nem o culto online da igreja do presbiteriano do Jardim Maringá eu estou assistindo. Irmãos. Tome cuidado com isso. Assim não seja um Elimeleque. Não abandone o povo de Deus. Muitas vezes a igreja pode até se assemelhar a Israel dos tempos de Juízes. Ainda assim, jamais devemos esquecer que a igreja é o povo amado pelo Senhor, o povo da aliança. Mais vale permanecer onde momentaneamente falta pão do que desfrutar da fartura em meio a Moabe do mundo. Verdade, irmãos? Melhor ficar onde tem escassez de pão do que ir a Moabe do mundo, a deleitar-se no pecado. Também,
aprendemos como devemos reagir às experiências amargas que certamente virão sobre nós. Como Noemi, precisamos aprender a reconhecer a mão de Deus em todos os eventos que nos acometem. Não obstante, diferentemente de Noemi, precisamos aprender a reconhecer também a bondade de Deus em tudo que experimentamos, até mesmo nos momentos de profunda aflição. O Salmo 119, 67, 71 fala disso. Então é isso, irmãos. Aplicação. Quais critérios você tem usado na tomada de decisões e planos para o futuro? Como você tem reagido aos momentos em que parece não haver pão na igreja? Olha aqui, ó, não haver pão na igreja. Com paciência perseverante ou com inquietação de alma que leva a pensar em abandonar o povo de Deus? Não vou mais lá naquela igreja lá. Não estou gostando da palavra do pastor. Palavra do pastor? Né, pastor? O pastor um dia falou, o senhor falou, pastor. Não sei como que tem hora que eu consegui escrever. O senhor um dia citou, não sei se eu entendi, talvez, o que o senhor falou. Mas quem falou pelo pastor, irmãos? O Espírito Santo. E quem pregou é a palavra de Deus, né? Estou gostando mais do pastor lá. Mas o que o pastor está pregando aqui, irmãos? A palavra de Deus. O que está sendo pregado aqui agora, irmãos? A palavra de Deus. O que está sendo pregado lá nas nossas classes, irmãos? A palavra de Deus. Talvez vocês não gostem do pregador aqui, do professor, né? Que é chato, que é muitas vezes indelicado. Talvez, pode até ser isso, né? Mas a palavra de Deus sendo pregada, irmãos, é a palavra de Deus. Então eu vou sair daqui da igreja de Jardim Maringá, não vou mais. Não vou em igreja nenhuma mais, estou chateado. Então é isso, irmãos. Vá onde prega a palavra de Deus. Aqui, ó, com paciência perseverante ouço inquietações da alma e leva a pensar em abandonar o povo de Deus? Você consegue enxergar tanto a soberania quanto a bondade de Deus nos eventos de sua vida? Irmãos, agradeço que realmente possamos ter essa consciência, irmãos, de ver a ação de Deus e a ação de Deus agindo na história, atrás da história, entendeu? O que Ele está contando. Muitas vezes porque Deus está nos permitindo. E que tudo seja para a glória dele. Amém, irmãos? Obrigado pela atenção.